Hello, beleza, né? Ok, então o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui, eu vou desenhar um pouquinho aqui, principalmente para aqueles alunos que ainda não têm uma prática, não experimentaram ainda desenvolvimento para web, e às vezes pode ficar meio perdido, né? Enquanto está construindo, por exemplo, uma simples API, que é que eu vou pedir para vocês essa semana, ele pode não entender esse contexto, né? Esse professor, não sei, eu estou até fazendo aqui, mas não estou entendendo o contexto, como é que funciona isso. E às vezes desenhando fica melhor. Tá bom? Não vou desenhar com a caneta, não. Vou desenhar com o Whimsical, tá bom? Beleza, deixa eu botar o Rogério para cá. Tudo bom, Rogério? Fique aí perto, tá bom? Ok, vamos lá, é o seguinte. Então, o que nós temos, eu vou começar aqui de uma abordagem do cara, né, do usuário final. Então, o que o usuário final faz... Vamos olhar aqui o Whimsical primeiro. Deixa eu procurar aqui uma pessoa. Deve ter pessoas aqui, né? Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver se tem uma pessoa com um computador. Deixa eu botar uma pessoa sem computador. Certo, então você tem aqui os seus usuários. Os seus usuários eles vão interagir aqui com o seu sistema, né? Deixa eu adicionar aqui um shape que vai representar aqui o seu sistema. Beleza. Então ele vai ter aqui a sua interface. Vou já dar um zoom aqui para ficar melhor. Não era isso que eu queria. Deixa eu fazer aqui como dizer. Isso, beleza. Deixa eu botar aqui um pouquinho de zoom. Ok, então ele vai conversar aqui com a sua interface. Eu vou chamar de UI. User Interface, né? Deixa eu botar até aqui embaixo, que são os termos que a galera fala por aí, né? User Interface. Então ele vai conversar com isso. Essa UI, ela pode ser duas coisas, isso no contexto de agora, né? Então ela pode ser uma app, né, lá no seu smartphone, né, uma app instalado, eu vou chamar assim de instalado. E ela pode ser também uma app web, né? E aí já explico aqui para vocês, considerando que somos bebezinhos, né? Então, um app instalado é o que eu chamo de um aplicativo que vai ser instalado no Android, certo? Ou no iOS, o cara vai lá na loja, na Apple Store, na Google Store, vai, procura um aplicativo e baixa. Então, os usuários vão interagir com o aplicativo do Instagram, do seu banco, né, do Banco do Brasil, do Nubank, ou ele vai interagir com o site de uma determinada companhia. Por exemplo, lá da Magalu, ele vai abrir o site da Magalu, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A nossa disciplina, nós vamos usar um pouquinho aqui de app web. Então, o que nós vamos fazer na nossa disciplina, nós não vamos fazer aplicativos mobile, pelo menos eu não vou guiar vocês a fazer isso. Porque tem uma disciplina, não sei se está nesse semestre, que vocês vão tratar somente disso. E, enfim, que é o app instalado. E o app web é quando você desenvolve utilizando HTML, CSS e JavaScript, tá? Não só isso, mas seus coleguinhas, tá bom? Então o cara conversa aqui com sua UI. Beleza. E aí ela oferece para o usuário uma série de funcionalidades, né? Sei lá, o primeiro é para o cara fazer o próprio registro. E essa sua interface, né? Ela na verdade é uma aplicação front-end. Ela tem que conversar com a aplicação em si, né? Com a app que eu vou chamar aqui logo de back-end, certo? Que é o sistema onde está a lógica do negócio em si. É onde tem os modelos de dados bem representados em classes e persistidos em banco de dados, é onde ele lida com a autenticação, onde ele cuida para que os dados venham corretamente. Enfim, a lógica como um todo, ela vai estar principalmente aqui no back-end. Beleza? Então, veja só, quando vocês tiverem um projeto, isso no contexto de agora, né, isso vai ficar bastante claro quando vocês estão trabalhando nas companhias, certo? A não ser que você trabalhe na companhia muito pequena que você acaba misturando uma coisa com a outra. Mas quase sempre vai estar no contexto bem claro que você vai estar aqui no front-end, né? Vou até botar aqui front-end. Aqui no front-end, ou se você vai estar no back-end, tá bom? App front-end. E como funciona essa comunicação, certo?
Então, o que acontece é que o usuário ele aciona, né, o seu front-end por meio de cliques, de taps, de botões no teclado, se ele tiver no computador, e ele vai fazer uma requisição para o back-end. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, se ele deixa eu fazer o que eu quero fazer. É isso aqui que eu quero fazer. Venha para cá. Pronto, beleza. Então, ele faz aqui uma requisição. Vocês já sabem disso, né? Vocês veem programação para a internet 1. Então, ele faz um request para o back-end. Essa é a forma de comunicação. E o back-end ele vai fazer o seu trabalho e vai devolver alguma coisa bonitinha aqui, que é uma resposta, que é um response, para o nosso... Deixa eu ver se ele desce aqui um pouquinho, só para ficar igual lá de cima. Pronto, tá ótimo. Deixa eu botar o Rogério mais para cá. Posso fazer isso aqui também. Pronto. Beleza. Então, vai uma coisa e vem também, é esperado também alguma coisa. Pronto, tá alinhadinho agora, né? Certo. Beleza, professor. Essa imagem eu já vi algumas vezes por aí. Eu tenho uma noção que funciona desse jeito mesmo, certo? Mas o que a gente manda é o que a gente recebe. A comunicação hoje em dia entre os sistemas front-end e back-end é, majoritariamente, 90% dos casos, via JSON, certo? JSON é o modelo de dados que fica indo e vindo nessa situação de comunicação back-end e front-end, tá bom? Então, quando a gente falar em JSON, se você ainda não está acostumado com isso, significa que é o modelo de dados. Professor, o que é JSON? A gente que vem lá de Python tem uma analogia, ou pelo menos algo muito parecido com JSON, que são os dicionários, certo? Então é basicamente uma estrutura, né? Ela fica organizada entre chaves, onde você tem chave, valor, chave, valor, chave, valor. Você pode criar coleções de dados e você tem os tipos de dados principais, né? São os tipos de dados de texto, numérico e boolean. Dá para você transportar todo tipo de dado. Então, tanto no request quanto no response, nós teremos JSON indo e vindo. Tudo bem? Então, esse JSON, o significado dele é JavaScript Object Notation, né? Então, a notação de objetos em JavaScript. E como a web, né, ela meio que ficou bastante forte novamente, já tem uns anos, né, que ela voltou a ficar bastante forte, imaginava-se que a web iria morrer, sei lá, ia ficar bastante só mesmo os aplicativos instalados e que outras coisas iam desenvolver. Não, acabou que a web ficou muito forte, né? A web é um serviço que roda sobre a internet, né? Enfim, isso é outros assuntos, é outra questão de redes. Tudo bem? E aqui no back-end, o que você deve ter, aqui é uma série de situações para que você possa saber, né, para que você saiba interpretar essas requisições. Porque elas vêm aqui com cabeçalho, né, vamos dizer assim, cabeçalho e corpo. Então, é o mínimo que uma requisição vai trazer aqui para você, é o cabeçalho e corpo, certo? Então, por meio do cabeçalho e corpo, a sua aplicação front-end vai saber informar mais detalhadamente para a sua aplicação back-end o que você quer fazer, certo? Então, no cabeçalho e no corpo, você vai ter informações e meta-informações como qual é o método HTTP, qual é a URI completa que eu estou querendo fazer, quais são os itens, as meta-informações que eu posso mandar para o usuário, tipo a minha chave, a minha origem, quantos dados eu quero, sei lá, configurações padrão de listagem, coisas do tipo. E no corpo é quando você manda um dado mesmo, propriamente dito um dado, que geralmente é fornecido pelo usuário. Então o usuário pode preencher um formulário na sua aplicação back-end e você compõe um JSON que vai vir aqui no corpo da requisição. E por meio da requisição como um todo, você indica qual você quer chamar, qual recurso você quer chamar, certo? E aqui no back-end, você vai precisar de uma série de tarefas, deixa eu escrever aqui também, de coisas que você vai precisar aqui
o básico, né? O básico que você vai precisar é alguém para receber essas requisições. Então, por meio das rotas. Certo? Fiquem atentos a tudo isso, mesmo que você seja experiente, se você não for mais atento ainda. Porque quando a gente estiver implementando, no código tudo às vezes é mais enigmático, assim, mas quando a gente tem uma big picture dessa, assim, para você lembrar, ah, sim, vou fazer. Então, a porta de entrada das requisições no back-end são as rotas, certo? E aqui nas rotas você vai receber a requisição. Via de regra, nas rotas você recebe a requisição, ou seja, a requisição que chegou, então você vai ter acesso ao que aconteceu. Então, nas rotas você já faz um casamento. Geralmente os frameworks back-end já vão entregar para cada uma das rotas baseadas aqui no cabeçalho de qual URI a pessoa vai fazer, certo? E nessa rota aqui, depois que essa rota faz, ela pode delegar isso para algum controller, né? Ah, entendi o que é que você quer fazer. Beleza, eu compreendi. Então eu tenho um controller aqui que é um cara que eu vou acionar quando essa rota casar, certo? Lá no Django, essas rotas são as URLs e os controllers eles chamam lá de views, certo? Que são os controllers. E esse controller, ele pode precisar conversar com pessoas especializadas ou com artefatos especializados. A gente pode chamar isso de serviços, certo? Então, a cada nova funcionalidade ou grupo de funcionalidades, você pode criar um serviço, por exemplo, um serviço de autenticação ou um serviço mais atômico, né? Um serviço de sign-up, um serviço de sign-in, um serviço de listagem, um serviço de cadastro. E aí você começa a dar uma arquitetura no seu código mais profissional e saudável, certo? Esse serviço, por sua vez, ele pode precisar conversar com terceiros também para fazer o seu trabalho, a sua tarefa. Então, ele pode precisar conversar com repositórios ou com alguma coisa de infra, tipo rede, certo? Ele pode precisar conversar com alguma coisa externa, tá bom? Ou outros microserviços, não é microserviços, que é outra coisa que a gente vai falar mais para frente, mas ele pode falar com outras pequenas tarefas, vamos dizer assim, tipo criptografia, ou deixa eu ver o que mais, armazenamento de imagem, né? Upload de imagem, enfim. Então, em linhas gerais, nós temos tudo isso aqui. Antes das rotas ou após, a gente pode ter aqui também os interceptadores, né? Esses interceptadores são coisas para além das rotas, né? Que são coisas que você gostaria de fazer. Vou até botar antes das rotas. Isso tudo são coisas que a gente pode ir abordando na prática. Nós vamos ver tudo isso aqui na prática, vocês fazendo, né? Então, os interceptadores, eles meio que coletam todo mundo. Por exemplo, se for uma rota que seja autenticada, é papel de você ter um interceptador, é papel dele bloquear e deixar chamar aquela rota que é exigido estar autenticado somente para usuários que estejam efetivamente autenticados. Ah, mas como é que eu vou saber que eu vou estar autenticado, certo? Ah, beleza. Aqui no request, no cabeçalho, nós temos os mecanismos de autenticação. Desde a básica, que você pode mandar usuário e senha, até baseadas em token ou baseadas em chave, né? Chaves de API, coisas desse tipo, para que você guarde essa sessão virtual. Ou seja, é um cara virtual que eu falo assim, porque o back-end e o front-end eles são descolados, né? Você não gera uma conexão firme entre eles. Cada novo request é um novo request, pode ter uma nova rota, um novo tudo. Beleza? Feito tudo isso, né? Então tem uma série de outras tarefas aqui que podem ser feitas. É papel desse back-end devolver JSON para quem pediu alguma coisa. Mas pode ser que ele não devolva também o JSON, né? Então, assim como o request, né? O response ele também é baseado em dados e metadados. Dados e metadados. Então, deixa eu copiar e colar aqui. Copiou e colou. Ah, beleza. Ficou certo? Então, aqui eu vou falar que o principal que você deve fazer por enquanto, você deve sinalizar aqui, dar um status daquela requisição. Olha, a sua requisição foi processada e ela deu certo, certo? Retorno 200. A gente está falando de HTTP, né? Não, deu um erro aqui nas informações que você me mandou. Então, o erro da família é 400. Não, eu que errei aqui, deu um problema aqui, eu não consegui processar a sua requisição. É um erro 500, tá bom? Então, principalmente essa
dessas três famílias de erros que a gente vai ter, né? A família 200 mesmo, a gente vai ver isso, deu tudo certo. A família 400 deu errado e a culpa foi sua, que você está pedindo, mas você chamou uma rota que ela exige algumas coisas que você não mandou certinho. Esse é o erro 400. Então, erro da família 400 significa deu errado o seu pedido, mas foi você quem errou. Deixa eu botar aqui. Eu queria fazer bem que outra. Botar em negrito esse negócio. Deixa eu ver se é aqui que bota em negrito. Não, não é aqui que bota em negrito. É aqui mesmo. Pronto. Só para diferenciar um pouquinho daquela parte lá de cima dessa parte aqui de baixo. Beleza. Erro 400, né? Foi você que errou. Erro 200 deu tudo certo. Tanto a tua parte quanto a minha. E o erro 500 foi eu que errei. Certo? Então, quando o back-end tem um erro, tem uma falha, e ele retorna geralmente um erro 500, tudo bem? E quando for pedido dados e informações, também você volta um JSONzinho lá para o usuário. Tudo bem? 16 minutos aqui, acho que vou ter que ir para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou escrever os nomes das tecnologias aqui, por enquanto eu escrevi apenas JSON, né? Eu vou escrever os nomes aqui das tecnologias que a gente pode utilizar aqui no back-end ou aqui no front-end e também aqui no front-end, tá bom? No próximo vídeo eu continuo, só para o vídeo não ficar muito grande, ficar chato de assistir mais de 15 minutos, esse for 16, né? 16 e 20, 16 e 30.